E Gênesis 2:1 diz assim para nós: assim foram concluídos os céus e a terra. Aqui nós estamos no 7º dia. No 6º dia Deus fez o homem e a mulher. E a prova que eu e você não somos o centro do Evangelho, a prova que o centro do Evangelho é Jesus Cristo, que a centralidade de Deus é Ele próprio e não eu e você, está no 7º dia, onde Deus escolhe. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, diz na NVI. Em outras traduções, e na tradução que vem para o português, a palavra não é descansou. Irmãos, é difícil de entender no português, Deus descansou, né? Já imaginou Deus correndo uma corrida fitness e cansando? Eu não consegui entender, então eu fui um pouquinho mais a fundo, e eu descobri que a palavra inicial é repousou. Deus contemplou a criação. Quantos de nós já fizemos algo muito top, muito massa? Talvez no nosso trabalho, ou a gente, sei lá, algum pai que já fez um brinquedo para o seu filho, e você talvez sentou para repousar e contemplar aquilo que você fez. Foi isso que Deus, através do descanso, Ele repousou sobre a criação. E Ele admirou o que Ele tinha feito. E o que Ele tinha feito também era eu e você. Mas no 7º dia a sua presença repousa sobre o jardim. Mas para entender de presença, nós vamos avançar um pouco mais na palavra. E nessa noite nós vamos mais uma vez entender o povo de Israel. Mais uma vez estudar o povo de Deus, o povo que andou pelo deserto, que estava em busca da terra prometida. A terra que mana leite e mel, vai falar para nós em Êxodo 33. E eles estavam sendo liderados por Moisés. E Moisés, assim como nós cantamos, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Essa música veio de encontro ao que está sendo pregado aqui nessa noite. Moisés subiu ao monte, e ali em Êxodo 32, 33, nós vamos ler ainda. E o povo ficava esperando lá embaixo para que Moisés descesse. Porque Moisés era o intermediador naquele momento daquele povo, ele era o líder daquele povo. E vamos ler Êxodo 32, o verso 1 em diante. O que aconteceu? Agora sim nós vamos ler da linguagem de hoje. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Quantos lembram da história do bezerro de ouro? Amém? Então comigo. Então disseram: povo de Israel, esses são os nossos deuses agora, que nos tiraram do Egito. Bastou 4 versículos para esquecer o que Deus tinha feito por eles. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã cedo eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício, e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os seus deuses, os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Sabe, irmão, ali no versículo 9, eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, no 10, vou descarregar a minha ira sobre esta gente. Imagine eu e você
essa palavra, ela me lembrou lá de Romanos 8:31, onde diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui, no versículo 9 do capítulo 32 de Êxodo, Deus está dizendo que vai pesar a mão sobre eles, que vai trabalhar contra eles. Aí eu te pergunto, se Deus for contra nós, quem será por nós? Era isso que estava diante deles. Após a idolatria do bezerro de ouro, após se perderem por impaciência, por ansiedade, porque eles não puderam esperar Davi descer, eles tiveram que criar deuses para si próprios, antes que Davi descesse do monte. Davi não, Moisés. Amém. Davi é bem depois. Antes que Moisés descesse do monte, eles não se contentaram, eles tiveram que criar o bezerro de ouro. E eles caíram numa queda que talvez muitos de nós já caímos, e você pode pensar que não, mas já, que é a queda da idolatria. E você pode perceber que ao longo de toda a Bíblia, a idolatria, ela precede a imoralidade. Esse povo estava dançando, e na tradução literal, teólogos falam que eram danças imorais, que era algo imoral. Eles se perderam rapidamente, através da idolatria, eles já estavam na imoralidade. Mas aí a história, graças a Deus e graças a Moisés, que intercedia por esse povo, que se preocupava com esse povo, e que se preocupava com a presença de Deus na vida deles, eles não ficaram aonde Deus tinha designado que eles fossem ficar, que era nesse lugar sem a presença, que era nesse lugar com Deus contra eles. E aí nós vamos ler juntos o capítulo 33, irmãos. Acompanhe comigo na projeção. Deus manda o povo de Israel sair do Monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Era o povo que não era o povo de Deus. Todos esses povos seriam retirados. Aqui Deus já está dando a promessa da vitória para eles na terra prometida. Vocês irão para uma terra boa e rica, diz o verso 3, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Aqui no primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu quero pegar com você, é que quando o povo começa a chorar, a primeira característica que eu quero trazer para nós nessa noite, na ausência da presença, e quando Deus está falando que eu não vou com vocês, o povo começa a chorar, e choro e tristeza é característica de arrependimento. Então quando a gente está distante da presença, quando a gente perdeu a presença por algum motivo, o primeiro passo para voltar, a primeira porta, o primeiro caminho é o arrependimento. E eu não estou falando de um arrependimento que, assim como eu, nos meus 5 anos, 10 meses desviado, não que eu estivesse contando, eu todo final de semana estava fazendo a mesma coisa, por 5 anos e 10 meses, como eu bem te disse. Eu não estava arrependido. Eu chorava, mas dentro de 6 dias eu estava fazendo as mesmas coisas, e isso não é característica de arrependimento. Essa era uma característica de remorso, irmão. Eu até tinha vergonha, eu até tinha alguns sentimentos, eu sabia que a verdade era pregada, eu sabia que pessoas viviam a verdade, eu sabia que eu não a vivia. E eu estou falando isso para você, sendo vulnerável, para você entender que arrependimento genuíno vai gerar mudança de comportamento. Uma vez eu fui ministrado, e eu falo para vocês hoje, é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido, além de me arrepender, voltar para a presença, permanecer na presença. Então aqui no versículo 4 eles choram, eles não usaram as joias. Por que eles não usaram as joias? Porque eles estavam lembrando claramente do que foi o vínculo que os separou da presença.
Quando a gente quer se desvincular do pecado, a gente tem que se desvincular do que nos levou até ele. Quando a gente quer se desvincular de comportamentos tortos, nós temos que se desvincular daquilo que nos leva para aquilo. Se são pessoas, lembra que eu preguei algumas semanas atrás, nós temos que filtrar as pessoas. Se são as más companhias corrompem os bons costumes, nós temos que filtrar as companhias. Mas um arrependimento genuíno, ele vai passar pura e exclusivamente por um choro, uma tristeza verdadeira e por uma mudança de comportamento. Mas vamos continuar no versículo 5. Então Moisés disse, então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse apenas por um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Palavra dura. Assim, depois que os israelitas saíram do monte Sinai, não usaram mais joias. E aqui entra numa parte maravilhosa dessa mensagem. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de a tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. A nuvem, nesse caso aqui, nesse contexto bíblico, era a própria presença do Senhor. Eles sabiam a olhos nus que Deus estava presente. Versículo 10. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Por que Josué ficava na tenda quando Moisés ia falar com o povo? Porque eles não paravam de contemplar a presença do Senhor. Josué depois vem a ser o líder, lembram? E ele já tinha uma característica de um líder que prezava pela presença. Então, enquanto Moisés ia falar com o povo, ele continuava na presença do Senhor, clamando, intercedendo, que a presença do Senhor estivesse com eles no caminho. Sabe, quando nós vamos falar de igreja, irmão, e eu falo não só a nossa igreja brasileira, nós entramos no segundo aspecto, que é por causa do pecado que Deus se retira do meio do seu povo. O que é que enfraquece a igreja? Eu posso perguntar para você nessa noite. E eu te pergunto, o que enfraquece a igreja é falta de dinheiro? Não. É perseguição religiosa? Não, ao contrário. Eu acredito que a perseguição religiosa faz a igreja crescer. Se você pegar os relatos históricos, teológicos, quanto mais perseguido foi, mais a igreja cresceu. E por quê? Porque é nesses momentos que Deus prova que é por causa dele e não por causa dos homens. Sabe, são em momentos de perseguição, são em momentos de confronto que a igreja mais cresce. Porque Deus mostra que não é por performance humana, é por desempenho do seu poder. Da sua presença e do seu poder. Jesus disse para a igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação, tu és pobre. Ele disse para a igreja de Filadélfia: tu tens pouca força, mas coloquei diante de ti uma porta aberta. Uma igreja pode ser como for, mas se Deus está presente, ela é poderosa. Estão comigo? Amém. Uma igreja pode ter todos os recursos, mas se Deus não está presente, ela é fraca. Eu não tenho dúvida, irmãos, que nós em 11 anos de Igreja AME, nós só estamos aqui de pé porque foi a sua presença e o seu poder que previu tudo. Igreja não nasce no coração de homens, ela nasce no coração de Deus. Eu tive aula sobre implantação de igreja. Eu aprendi muito sobre isso. Eu falo para vocês hoje com propriedade: toda igreja que você vê aberta, todas elas,
elas nunca nasceram no coração de um homem, elas sempre nasceram no coração de Deus. Porque o Evangelho é esse bastão que está sendo passado de geração em geração. E o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos carregando o bastão e levando para mais uma geração. Quando nós oramos por essas crianças, nós não estamos brincando de orar por crianças. Quando nós temos o trabalho de adolescentes aos sábados, nós não estamos brincando de pregar para adolescente. Nós estamos pregando o Evangelho para as próximas gerações. O terceiro aspecto é coragem, irmão. Coragem para romper com aquilo que nos afasta da presença. Quando eles, mais uma vez, quando eles largam as joias, em algumas versões são atavios, em outras versões tem outros nomes, enfeites. Eles estão largando absolutamente tudo que os lembra daquilo que foi a sua queda. E o quarto ponto, e para mim um dos mais importantes, eu quero voltar com vocês no texto. Bem no começo de Êxodo 33, o que eu li para vocês. Verso 2 do capítulo 33, pode colocar. Vê se vocês captam isso. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus. Aqui ele fala de todos os povos que ele mandará junto. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei. Sabe, aqui tem duas coisas acontecendo, existem duas propostas nesse quarto aspecto que eu quero falar para você. Deus promete a presença de um anjo e Deus promete a vitória. E isso é muito importante ser falado para uma igreja. Porque tem pessoas, e talvez eu em algum momento da minha vida também, fui levado que se tiver um anjo comigo está tudo bem, irmão. Se Deus não for, mas tiver um anjo, estou no lucro. Amém? E o que Moisés está dizendo? Não, Senhor. Beleza, um anjo é muito bom, um anjo é excelente, mas eu continuo querendo a tua presença. E na sequência, quando ele garante a vitória, ele entende, Deus fala, eu vou entregar todos esses povos, eles vão sair, vocês vão entrar, e a terra vai ser de vocês. Quantos de nós, irmãos, que se Deus garantir a vitória, nós, tchau, valeu, obrigado. Eu na minha juventude, que eu te contei, era um deles, que se Deus me entregasse qualquer vitória, eu estava, valeu, tchau. O meu coração não estava na presença. Então, o quarto aspecto é um aspecto de um coração que arde pela manutenção da presença do Senhor comigo na caminhada da minha vida. Inclusive quando não forem de dias bons. Por que eu falei no começo do arrepio, da palpitação do coração? Porque geralmente isso é um momento de euforia, é um momento bom. E nós não podemos nos privar dos momentos bons, jamais, não é isso que eu estou te falando. Mas Deus, lá em Salmo 23, Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o salmista diz. Ou seja, irmão, nós vamos andar no vale da sombra da morte. O que muda? O que muda é que Ele continua dizendo que Ele vai estar conosco. E é por isso que eu quero te falar essa noite, que no pior dia da tua vida Ele esteve presente. No pior momento dessa igreja Ele esteve presente. No pior momento da minha vida, Ele sempre esteve presente. O que mudava era eu, não era Deus. Tem algo muito legal sobre isso que eu quero ler para vocês. O pastor Bill Johnson, que é um que foi meus professores, ele 3 dias após a morte da sua esposa, 3 dias após perder a sua esposa para o câncer, ele falou exatamente sobre isso. Sobre Salmo 23, sobre o ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E ele diz do coração dele assim, eu vou ler para vocês: o que eu descobri é que existem medidas da presença de Deus que você só pode encontrar no vale da sombra da morte. Deus não é uma máquina de venda. Eu não consigo colocar uma moeda e tirar dele o que eu quero. É uma jornada de relacionamento. Deus hoje está nos chamando, nos convidando para uma jornada de relacionamento, aonde no dia bom eu darei glórias e no dia mau eu darei glória também. Eu não me comporto nele como uma máquina de refrigerante, que eu boto uma moeda e tiro, como bem disse o pastor Bill. Eu me comporto com ele, glória a Deus, a Tua presença me basta, a Tua presença é suficiente, a Tua graça me basta, Senhor.
E aí eu quero continuar lendo com você mais um aspecto dessa mensagem. Que, Helena, eu já entendi o que me afasta, mas como voltar para a presença? Além de quebrar vínculos, vamos voltar lá embaixo. Versículo 11 do 33, o Senhor Deus falava com Moisés face a face. Como alguém que falava, não, mais para baixo, desculpa. Versículo 12. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Aqui Moisés está clamando a Deus para que ele volte a lembrar que aquele povo é o povo dele, que ele não é o povo de Moisés, ele é o povo do Senhor. Nessa noite eu quero te lembrar que nós somos o povo de Deus. Vocês não são um povo desses pastores, irmãos. Nós todos juntos somos o povo de Deus. Eu acredito piamente que nós somos líderes que apontamos para Jesus. A noiva de Cristo, que é a igreja, a noiva é do noivo. E isso permanece de pé. Todas as vezes que nós depravarmos a noiva, nós estamos roubando ela de quem ela realmente pertence, que é de Jesus. Versículo 14, Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Aqui Deus está realmente agora voltando: eu irei com você. Ele realmente ouve a voz do líder, ele ouve o clamor de Moisés, e ele diz: eu irei com você e lhe darei a vitória. E aqui para Moisés muda tudo. Ele conseguiu o que ele está tentando desde que o povo caiu. No final, na metade do versículo 32 e na outra primeira metade do capítulo 33, que Deus voltasse a ter a sua presença até a terra prometida, junto com o povo, e não só de um anjo, e não a vitória garantida. Ele queria a presença. Moisés ainda diz, versículo 15: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Olha que chave, que coisa maravilhosa. Ele está preocupado com o que os outros povos vão pensar. Se nós não tivermos a presença tua conosco, os outros vão entender que nós não te temos. Sabe, irmão, o mundo sabe quando nós temos a Deus e nós não temos. O mundo nos conhece. Quantos lugares eu na faculdade, mesmo desviado, e algumas pessoas eu falava umas palavras e diziam: tu é crente, né? E eu tinha vergonha porque eu estava desviado. Mas o mundo sabe de onde a gente pertence. É isso que está falando aqui. Moisés está dizendo: vai conosco, porque se tu não fores, os povos vão saber que tu não estás conosco. Por isso, irmãos, que eu e você, nós não devemos desejar ir a lugar algum sem Deus. Nós não devemos desejar chegar a lugar algum sem Ele e sem a sua presença, nem como pessoas, nem como casais e nem como igreja. Nós não devemos desejar chegar a lugar nenhum sem a sua presença. É isso que Moisés está falando aqui. 17, o Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aleluia! Moisés conseguiu que Deus retornasse a caminhar com o povo que ele liderava. E aí Moisés, não satisfeito, vamos admirar a ousadia de Moisés, amém? Aí Moisés suplicou: por favor, no versículo 18, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e eu cobrirei com a minha mão, até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto.
Moisés só quis ver a glória de Deus na sua presença multiforme. E Deus disse: se você ver a minha face, ninguém pode ver a minha face, senão morrerá. Mas eu permitirei que tu veja as minhas costas. Sabe, eu acredito piamente que Deus fala para que mostre as suas costas, que veja as suas costas. Por quê? Porque Ele é um Deus ao qual nós devemos segui-lo. Quando alguém está andando aqui na minha frente, eu estou seguindo essa pessoa, Ele mostra as costas, porque a partir daqui Ele sela o compromisso de caminhar com Moisés e o seu povo mais uma vez. Aqui, Moisés, ele não conquista só a presença, ele conquista a glória da presença, a glória do Senhor. Ele teve a oportunidade de ver o Senhor. Outra característica, irmão, de como nós voltarmos para a presença, todas as vezes, em todos os avivamentos, tem um avivamento particular que eu gosto, eu amo falar dele porque ele me constrange, que é o avivamento de Herrnhut na Alemanha, em 13 de dezembro de 1727, às 11 horas da manhã, Ludwig von Zinzendorf é o nome do homem, ele se inconformou, e ele vivia numa cidade de absurdos 100 habitantes, a congregação, os relatos históricos contam que tinha 40 pessoas, e esse homem se inconformou com a realidade daquele tempo, e ele provocou, é assim como Moisés, ele clamou pela presença, ele clamou pela glória de Deus, e naquela manhã, o relato histórico conta que 24 crentes foram tomados pela presença do Espírito Santo de Deus na comunidade. O relato histórico aponta que 2 homens que pertenciam à igreja estavam trabalhando numa fábrica a 25 quilômetros e eles foram tomados pela mesma presença do Espírito Santo. E o que significa Herrnhut? Porque esse lugar, Lennon? Porque esse lugar, eles criaram um relógio de oração de 24 horas por dia que durou 100 anos. Dentro de 25 anos, a cidade cresceu, eles foram para 300 habitantes e 100 eram a igreja. Mais 100 eles mandaram para o mundo. América do Sul, Europa, Oceania foram lugares em que essa igreja, que começou com 40 pessoas, alcançou e levou missionários para pregar o Evangelho. Existe uma teoria, América do Sul, que talvez algum missionário, alguma igreja, alguma implantação, possa ter referência ao que chegou ao nosso avivamento. Esse é o poder de um homem que se inconforma em fazer qualquer coisa sem a presença do Senhor. E esse é o poder que eu e você carregamos, de sairmos daqui hoje inconformados, de dizermos uns aos outros: essa palavra é para mim, essa mensagem eu quero. Eu sou um inconformado. No meu trabalho eu falarei de Jesus, na faculdade, na escola, nós somos mensageiros dele. E nós carregamos a sua presença. E quando a gente fala de presença, meu irmão, eu quero te falar que só melhora. Coloca Gálatas 4:4 da NVI para nós. Aleluia. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, é Paulo escrevendo à igreja de Gálatas. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Aí eu e você vamos para esse tempo, que é o tempo que nós estamos, em que nós temos acesso total, direto e ilimitado à presença do Senhor. E digo mais, e fica melhor, o Espírito Santo habita dentro do meu e do teu coração. A partir do momento, do dia que você aceitou a Jesus, que você afirmou que Jesus agora é a sua decisão, a sua escolha, Ele habita através do Espírito Santo dentro de você. Você ganha identidade de filho, paternidade celestial, herdeiro e co-herdeiro do reino dos céus. E nós estamos preocupados com segunda-feira. Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mora dentro de mim e de você. Só mais um, João 1. Só mais um.
João 1:1, para você entender como Jesus é o Verbo. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você tem ideia, irmão, que aqui está falando que eu e você não somos um plano dos nossos pais? Não, nós somos o plano de Deus. A minha e a tua vida não foi um plano de homens. É isso que está falando aqui. E eu quero que você tenha isso firmado muito forte no teu coração. Porque existem pessoas, e eu já ministrei muito sobre isso, que nós temos paternidades complicadas nessa terra. Nós temos paternidades que quando a gente vai falar para certas pessoas, não para todas, que Deus é pai, tem gente que treme porque o seu pai na terra não representa bem uma paternidade boa. E está tudo bem, porque hoje eu quero te dizer que Deus é pai. Só que sabe o que muda quando Deus é pai? É que Deus é pai perfeito. Deus não é pai com defeito. A paternidade celestial é perfeita. A paternidade celestial é perfeita. Então não confunda com a paternidade humana. E para concluir, eu vou para a conclusão, e agora acompanha comigo, porque depois de eu te falar que em Gênesis Deus contemplou a criação do jardim no 7º dia, eu estou te falando que a sua presença nunca saiu do meio do povo de Israel, porque eles tiveram líderes como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, homens que perseveraram e fizeram de tudo para que Deus não saísse da presença deles. No fim das escrituras nós vamos chegar em Apocalipse, e nós vamos entender algo maravilhoso. Põe Apocalipse 19:11 da NVI para nós. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Aqui está falando na visão de Apocalipse, que é as revelações. Jesus Cristo é quem na segunda volta, está aqui em 19:11 de Apocalipse, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. E aí aqui no Apocalipse 20, versículo 4, pode colocar para nós Apocalipse 20, verso 4. Na visão da revelação de Apocalipse, vi tronos e que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com o Cristo durante 1000 anos. E aqui eu quero chamar a tua atenção para aquilo que, desde a mensagem do pastor Rômulo, algumas semanas atrás, isso aqui é escatologia, isso aqui é a volta de Cristo, é reinar no milênio com Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse 24. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é eu e você. Pensa, nós vamos habitar essa terra com Jesus, reinar com Jesus, o céu, o novo céu e a nova terra. A nova Jerusalém é citada em Apocalipse. Amém? E aí eu vou te falar uma coisa, só melhora. Apocalipse 21:1. Pode colocar para nós, 21:1. A revelação do Apocalipse diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus,
preparado como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Depois do milênio, o próprio Deus vai voltar para esse lugar. Ele vai voltar na nova Jerusalém, na nova terra e novos céus, e ele vai habitar conosco. Ele vai contemplar o jardim, no plano inicial, comigo e com você. Eu não tenho mais nada para me preocupar, irmão. Eu só quero a sua presença. Eu quero viver com ele hoje, amanhã, depois de amanhã, para que chegue nesse dia e eu possa contemplar a sua presença, como teve o privilégio Adão, Eva, como teve o privilégio Moisés e Josué. E eu acredito que a partir de hoje nós viveremos um tempo diferente nessa casa. Um tempo de prezar pela presença do Senhor, não pela presença de anjo, não pela presença de vitória, mas pela presença do Senhor. Aleluia! Deus é bom. Deus sempre teve um plano maravilhoso. O seu plano sempre envolveu um relacionamento comigo e com você. Não foi um relacionamento com outras pessoas, foi comigo e com você. Ele nos criou para se relacionar conosco. Só no dia bom, não. Mas no dia mau, Ele estará ao nosso lado, para que nós tivéssemos a glória do céu, a glória do milênio e a glória de reinar na Nova Jerusalém e ter o privilégio de com os nossos olhos ver Deus Pai. Amém? Eu convido você a ficar de pé nessa noite.